Saudações para todos. A TSF está de norte a sul do país numa parceria com a Direção-Geral de Educação e com a Universidade Católica com um tema genérico. Vamos espreitar para dentro das escolas secundárias de Portugal continental. De norte a sul lançamos um desafio. Democracia para que te quero? E esta é uma pergunta que não preocupa certamente só os estudantes, mas nós queremos olhar para dentro da escola e saber aquilo que se pensa. Estamos na escola secundária de Vagos, onde vamos debater o primeiro tema desta série de 8 programas. O conteúdo genérico desta emissão é uma ideia nascida para alguns e que hoje é para todos. Temos como coordenador científico destas emissões João Sequeira, que é licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais e que está agora a tirar um mestrado na mesma área. E é por ele que começo esta emissão. Saudações a todos. É com grande entusiasmo e satisfação que dou início a esta sessão. A ideia que nasceu para alguns e que hoje é de todos, da iniciativa Democracia para que te quero, sob o patrocínio da TSF e da Direção-Geral da Educação, aos quais agradeço. Estendo os meus agradecimentos aos professores presentes, que orientaram os alunos nos seus trabalhos e, sobretudo, aos alunos, pois este é um programa a pensar em todos vós. Hoje reunimos-nos para explorar uma ideia que nasceu para alguns, mas que hoje é de todos, a democracia. Com o podcast de hoje, pretendemos incitar à reflexão e inspirar à ação, pois a democracia é uma das conquistas mais importantes da humanidade e é fundamental entendermos o seu significado e a sua importância. A democracia, como a conhecemos, tem as suas raízes na história na Grécia Antiga, onde a palavra democratia significava governo do povo. No entanto, foi na cidade de Atenas, por volta do século V, que a democracia ganhou a sua forma mais reconhecida. Os cidadãos atenienses podiam participar diretamente nas decisões políticas, e isso marcou o início da jornada rumo à democracia que continuamos a percorrer hoje. Contudo, a ideia de democracia não parou em Atenas. As sementes da democracia também foram semeadas na sociedade romana. O cursus honorum, um sistema de progressão de cargos públicos que começavam com a eleição para a posição de questor e culminava com o consulado, era uma forma de participação cívica na política romana. Os romanos valorizavam a ascensão na carreira política como uma conquista honrosa e, de certa forma, isso refletia a ideia de que o poder público deveria ser acessível a todos os cidadãos qualificados. Para isto, também vos vou falar um pouco da evolução da própria democracia. A evolução da democracia não parou na antiguidade. Ela continuou a desenvolver-se filosoficamente ao longo dos séculos, culminando na transição da democracia eleitoral para a democracia liberal, tornando-se realmente um governo do povo, pelo povo e para o povo, nas palavras do presidente norte-americano Abraham Lincoln. No mundo moderno, a democracia não se limita à participação direta, mas também inclui a proteção dos direitos individuais e liberdades fundamentais. A democracia liberal reconhece a importância do Estado de Direito, da separação de poderes e da proteção das minorias, garantindo que a voz de todos seja ouvida e respeitada. Neste aspecto, também falaremos da escola como espaço de liberdade e reflexão, pois é na escola que vocês, jovens, têm a liberdade de aprender sobre os valores democráticos e desenvolver habilidades críticas. A escola não é só um local de aquisição de conhecimento, mas também um local onde se promove a cidadania ativa e o respeito pelas opiniões divergentes. É aqui que começam a compreender a importância de participar ativamente na sociedade e no processo democrático. Além disso, deixem-me relembrar-vos também a importância nas democracias das Constituições. A Constituição é o alicerce da nossa democracia. Estabelece os princípios e direitos fundamentais que garantem a igualdade e a justiça para todos os cidadãos. É ele que nos une como nação, esse documento. E é a nossa responsabilidade conhecer e respeitar as suas disposições. Por fim, deixem-me falar de 2 mais tópicos. A liberdade de expressão como pilar democrático, que só pode ser plena, então, a legitimidade democrática quando há liberdade de expressão, pois a democracia não é só apenas sobre votar, mas também sobre a capacidade de expressar as nossas opiniões, questionar o estado das coisas e responsabilizar os nossos representantes, de forma a evitar que se perpetuem no cargo. No fundo, o que nós queremos evitar também são alguns regimes contrários à democracia. A liberdade de expressão é a pedra, então, angular, é a pedra que orienta tudo na democracia, permitindo, então, que participemos plenamente no processo político. Por fim, deixem-me falar da questão da legitimidade democrática e do poder local. Hoje, a legitimidade democrática não está apenas no nível nacional, mas também no poder local. Os governos locais desempenham um papel crucial na vida dos cidadãos, influenciando questões que vão desde o planeamento urbano até à educação. É importante lembrar que a democracia não se limita a eleições nacionais, mas também vai até às eleições locais, às vossas freguesias, aos vossos municípios, onde as decisões afetam diretamente a comunidade em que cada um de nós vive. Portanto, convido todos os que nos escutam a juntarem-se a nós e aos nossos alunos de hoje
nesta jornada fascinante pela história e pela evolução da democracia. Vamos explorar, debater e inspirar-nos uns aos outros, porque a democracia é uma ideia que nasceu para alguns, mas que hoje é de todos. Vamos fazer a diferença juntos e garantir que a voz da juventude também é ouvida, não apenas nacionalmente, mas também nas nossas comunidades locais. Afinal, a democracia evolui e nós evoluímos com ela. Rumo a um amanhã melhor e rumo a um amanhã mais democrático. Obrigado a todos. Agradeço ao Dr. João Sequeira, que é o coordenador científico desta iniciativa da TSF e da Direção-Geral de Educação, recordando aqui que estamos nas escolas de norte a sul do continente português. Na escola secundária de Vagos temos 2 painéis de alunos e neste debate, nesta reflexão, lembrar que a TSF não impôs qualquer tema. Todos os temas que estão a ser aqui discutidos partiram desta ideia genérica de democracia para que te quero, mas os temas, além do tema do programa em si, que hoje é uma ideia nascida para alguns e que hoje é para todos, todos os subtemas aqui lançados são preparados pela escola juntamente com os alunos. Neste primeiro painel temos um aluno do 10º ano e 3 alunas do 12º ano. E vou começar pelo Luís Almeida, que é aluno do 10º D da Escola Secundária de Vagos e que nos propõe para reflexão logo de início esta interessante provocação: a escola como espaço de liberdade e reflexão que só pode existir numa escola democrática. Olá, Luís. Olá, boa tarde. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes e dizer que é motivo de muito orgulho e muita satisfação por toda a comunidade educativa do Concelho de Vagos e em especial pela Escola Secundária de Vagos, que hoje acolhemos esta iniciativa da TSF, e dizer que foi pelo trabalho desenvolvido por esta instituição que hoje, uma vez mais na linha da frente, temos a oportunidade de ser um dos 8 concelhos de norte a sul do país a acolher esta iniciativa da TSF. Portanto, também o meu obrigado. Iniciativa esta que representa por si só um importante ato democrático na medida em que contribui para o estímulo desta democracia na faixa etária mais jovem e simultaneamente desperta a vivência e incentiva a vivência de uma escola plural, participativa e democrática, a escola que nós ambicionamos. Não obstante, aliás, considero muito importante termos ciente que vivemos em democracia e que vivemos numa escola democrática, felizmente, mas será ainda mais importante aprender a viver a democracia e considero que este também é um dos desafios que nos é lançado hoje. Portanto, mas afinal, para que queremos a democracia? Afinal, qual a sua importância? E afinal, que falta nos faz a democracia? Falou da escola, não quero repetir o que aqui já foi dito sobre a origem do termo democracia, mas dizer que realmente teve origem na Grécia Antiga, significava governo do povo e a raiz da palavra mantém-se, já que a democracia de hoje deve ser pautada por um governo que se preocupe verdadeiramente com as necessidades do povo. Portanto, é claramente uma irracionalidade ou utopia pensarmos numa anarquia, e também o será se pensarmos num governo que, como aqui também foi dito, não seja regido por um documento sagrado, a Constituição. Portanto, poderíamos falar de Abril, poderíamos falar da eclosão da democracia por Abril, mas para falar então da nossa escola como espaço democrático, este espírito democrático que aqui trabalhamos hoje reflete-se também na nossa escola. Como já aqui referi, a nossa escola e os seus alunos, em conjunto com os professores, têm desenvolvido um importante papel para, dia após dia, tornarmos também a escola um espaço democrático. Já o é certo, mas acredito que, dia após dia, vamos evoluindo e vamos aprendendo também com projetos como este, de modo a tornar e a crescer esta democracia na escola. Portanto, estas ideias e as ideias que nós defendemos aqui e noutros projetos refletem-se em muito no município de Vagos, no poder local, de modo particular, e também em alguns chega mesmo à instância nacional. E recordo, por exemplo, a voz dos alunos e o Parlamento dos Jovens, onde estes jovens têm a oportunidade de apresentar as suas ideias, as suas críticas, as suas sugestões, representando assim um importante contributo democrático. Recordo também... Luís, tu tens aqui um subponto em que dizes que o uso da palavra na sala de aula, nos intervalos, pode ser um exercício de cidadania. Queres desenvolver isto? Sim. Então nós temos um projeto na nossa escola que é a voz dos alunos, em que, portanto, que os delegados de turma tentam orientar a vivência da democracia também em parte, a ver o que está bem, o que está menos bem, o que está mal na nossa escola. Portanto, fazemos um primeiro debate
na turma, e depois a voz dos alunos tende uma assembleia de delegados de turma em que todos eles têm a oportunidade de apresentar as suas ideias ao senhor diretor e à senhora subdiretora ou quem estiver presente. E essa ideia surgiu onde? Esta ideia surgiu das mãos do senhor diretor Hugo Martinho, e agora também se prolongará com a senhora professora Isabel Capela, num outro projeto que também se chama Voz dos Alunos, mas este é a nível de escola, o outro será a nível... Isto faz um bocado lembrar, posso dizer assim, um parlamento? Sim, poderíamos dizer que sim, que temos também... o Parlamento dos Jovens, mas aí é-nos indicado o tema, e temos também a sessão escolar, mas é uma assembleia onde estes alunos têm a oportunidade de apresentar as suas ideias, as suas recomendações a quem tem poder, não é? Portanto, funciona como um pouco Parlamento, em que, no fundo, o sistema é o mesmo, os alunos elegem o seu deputado, se quiser, que é o seu delegado de turma, e este delegado de turma vai então à Assembleia da Voz dos Alunos apresentar as suas recomendações, o que está bem também, que também é importante assinalar. E a escola ouve? A escola ouve, eu creio que sim. Ouve e passa a ação? Sim. Eu acredito ser deputado? Não, acredito que sim, que a escola passa a ação. Agora, claro que nós não podemos remendar males que têm 5 anos, 10 anos talvez, ou que são... danos estruturais, como foi agora a situação e que queixámos no último ano da situação da falta de salas de aula. Claro que isto é impossível remendar isto em um ano, é incomportável, não é? Portanto, é um processo que se vai desenvolvendo, vamos tentando desenvolver, mas acredito que temos sido escutados por quem tem poder. Estamos a ouvir o Luís Almeida, aluno do 10º D da Escola Secundária de Vagos. A outra participante neste primeiro painel é Ana Rita Vieira, do 12º D, e já falamos aqui, até estamos agora a caminhar para os 50 anos do 25 de Abril, a importância da Constituição. Sem a Constituição, Ana Rita, não existe democracia. Olá, boa tarde. Então, como o meu colega referiu, a Constituição é um documento sagrado. Eu gostava de primeiro esclarecer o que é uma Constituição e o que ela define. Uma Constituição é um conjunto de princípios, regras, normas fundamentais e estabelecem a estrutura de um governo, os direitos e deveres dos cidadãos e as relações entre os órgãos do Estado e o povo. É uma lei fundamental de um país, ou seja, tudo se vai reger através da Constituição. Ou seja, todas as leis têm que estar de acordo com aquela lei primeira. Sim. E as constituições são importantes no sentido em que são elas que definem a forma de governo, por exemplo, se é uma monarquia, se é uma república. Para além disso, também define os poderes dos diferentes órgãos do Estado, o executivo, o legislativo, o judicial e a forma como eles interagem. Também protege os direitos fundamentais. Na sua maioria, as constituições incluem uma declaração de direitos com lista dos direitos fundamentais dos cidadãos, como a liberdade de expressão, que aqui já foi referida, a liberdade de religião, a igualdade perante a lei e muitos outros. E estes direitos são protegidos e garantidos pela Constituição. Para além disso, também estabelecem o Estado de Direito. A Constituição cria um quadro legal dentro do qual todas as leis e regulamentos devem ser consistentes. E este Estado de Direito significa que, incluindo o Governo, estão todos sujeitos à lei e à forma como a lei funciona. Para além disso, define os procedimentos políticos, como as eleições ocorrem, como os líderes são eleitos ou nomeados e como as decisões políticas são tomadas. Por último, fornece também um mecanismo de emenda, ou seja, na maioria das constituições existe um processo para emendar ou alterar a própria Constituição, onde é possível fazer alterações na base da Constituição, de forma a que este documento acompanhe as necessidades da sociedade de um certo país. Portanto, sim, acho que podemos afirmar que não existe democracia sem uma Constituição, é de facto algo muito importante. Ana Rita, tu propões aqui falarmos da importância da Constituição de 76 em Portugal, que é a primeira Constituição depois da ditadura.
e que vai fazer anos em breve também esta Constituição. Vamos ouvir então o que tens para dizer sobre isto. Sim, no caso de Portugal, a Constituição mais recente e a que está atualmente em vigor, como disse, é de 76, que foi aprovada a 2 de abril de 1976, ou seja, quase 2 anos após a Revolução de 25 de abril de 74, um acontecimento histórico caracterizado pela ação heroica das Forças Armadas, que se revoltaram contra o governo de Marcelo Caetano e Américo Tomás, e de certa forma conseguindo assim recuperar liberdades que foram perdidas e iniciar um processo de restauro da democracia. E para além disso, permitiu a instauração de um Estado democrático, ou seja, a Constituição de 76 permitiu também definir direitos e deveres básicos que regem a nossa sociedade atual. Agora, como outra participante, temos a Carolina Oliveira, que é aluna do 12º ano, também da Escola Secundária de Vagos, onde estamos a conduzir esta emissão, e encaixa bem nesta intervenção da Ana Rita, e porque foi já várias vezes referida aqui, quer pelo Luís, quer pela Ana Rita, que é a liberdade de expressão. É o bem maior da democracia? Olá, boa tarde. Então, a liberdade de expressão, como todos sabemos, é um dos pilares fundamentais em uma democracia, onde todos nós temos o direito de expressar as nossas ideias e crenças livremente, tanto através da palavra, do uso da imagem ou de qualquer outro tipo de meio, sem qualquer tipo de censura ou restrição. A liberdade de expressão, todos nós sempre conhecemos, pelo menos nós, jovens, mas a verdade é que no nosso país nem sempre foi assim. Durante a ditadura salazarista, a liberdade de expressão era severamente restringida. Os principais meios de comunicação que apresentassem qualquer conteúdo contrário aos interesses do regime eram fortemente censurados, e quem sequer se atrevesse a expressar o seu desgosto pelo regime e fosse apanhado, era preso e torturado pela PIDE. É claro que tudo viria a mudar com o 25 de Abril, quando o regime foi abolido e as liberdades democráticas foram restauradas, incluindo a liberdade de expressão, que posteriormente foi reconhecida como um direito na Constituição de 76, no artigo número 37. É, portanto, graças a estas conquistas que podemos estar aqui todos juntos a debater um assunto tão importante, que é a liberdade de expressão. Como já disse, agora, relacionando a liberdade de opinião com a legitimidade democrática, elas as duas estão entrelaçadas porque nós não podemos viver numa democracia sem a liberdade de expressão. Elas completam-se uma à outra. E, como eu já disse, este direito permite que os cidadãos, para além de expressarem as suas ideias e crenças, possam também participar em debates públicos, em manifestações, votações, e que possam influenciar a tomada de decisões políticas. É, portanto, muito fundamental e importante nós promovermos a liberdade de expressão para garantir a vitalidade de um sistema democrático. E é possível haver democracia e essa liberdade de expressão sem haver opiniões contrárias? Podem estar todos de acordo? Não, é claro que nem todo mundo tem a mesma opinião. Há sempre aquelas divergências de ideias e pronto. Uhum. Como é que vamos lá ver, quais são, não sei se pensaste sobre isto, sobre os limites da liberdade de expressão, por exemplo, nós temos hoje as chamadas fake news, as notícias falsas. É uma liberdade de expressão, isso também? É claro que, como qualquer direito fundamental, tem os seus limites e as suas responsabilidades. O problema começa quando esses limites são ultrapassados. Quando, por exemplo, eu não sou capaz de aceitar a opinião do outro e respeitá-la. Ou quando eu, deliberadamente, divulgo informações pouco credíveis. É neste contexto que surgem as fake news, que são um dos principais problemas ligados à liberdade de expressão numa democracia e é uma das ameaças. Carolina, estás a dizer, portanto, que a democracia se baseia num princípio de honestidade. Sim. E o que é que nós fazemos com os desonestos? Então, as fake news, elas normalmente, como eu já disse, elas têm o objetivo de difamar algo ou alguém, ou com o objetivo de manipular a opinião pública. Certo. E isto vai afetar a sociedade democrática. É claro que há algumas maneiras de evitar. Certo. Embora não seja... Imagine, não há uma
uma receita única. Exato, não há uma solução mágica para isso. Exato, porque são inevitáveis. Haverá sempre de surgir uma ou outra aqui ou ali, não há como pará-las. É claro que com algo... Deixa-me então perguntar-te isto para ver se a gente tem aqui mais, algo mais de sumo do que aquele todo que já nos deste. A proibição seria um caminho ou isso colide com a liberdade de expressão? Talvez não. Eu acho. Que talvez não seja bom proibir em democracia. Não, claro que não. A democracia não pode ser proibida, mas talvez arranjar leis e para os responsáveis na divulgação destas pseudo-notícias. Exatamente. Outro dos pontos que tu propunhas aqui discutir e que já abordaste aí ao de leve, que é a questão das manifestações, da existência das manifestações, ou seja, será o expoente máximo dessa liberdade de expressão? Será a manifestação ou não? Então, as greves e as manifestações são ambos direitos garantidos na Constituição de 76, novamente, e são desempenham um papel muito significativo na democracia, porque permite ao cidadão expressar as suas opiniões livremente, reivindicar direitos e até mesmo influenciar a formulação de políticas governamentais. E é através destas greves e manifestações que se dá a mudança e a evolução. Sim. Se as pessoas ficarem sentadas, nada vai acontecer. Exato. É aquilo que nos estás a dizer. Agradeço à Carolina Oliveira, aluna do 12º D, a Verónica Ferreira, aluna do 12º C da Escola Secundária de Vagos, neste tema que foi preparado conjuntamente com os professores, os temas e subtemas lançados nesta emissão. Democracia para que te quero é o tema em aberto, geral, e depois, concretamente, neste episódio, uma ideia para alguns e que depois foi para todos. E ela propõe-nos aqui falar sobre o poder local e a importância que teve a reimplantação, digamos assim, da democracia no nosso país para a fortificação do poder local e também a importância do poder local na própria implantação da democracia ou na sustentabilidade dela. Muito boa tarde. O poder local surge também na Constituição de 76 como uma forma de descentralização do poder do Estado e para responder a necessidades que será mais fácil pela sua proximidade do povo. No poder local estão inseridos os órgãos políticos municipais e das freguesias, trabalham em conjunto, mas têm tarefas um tanto distintas. Entre as tarefas atribuídas à Câmara Municipal, temos então o ordenamento do território e planeamento urbano, o licenciamento prévio das obras e concessões e apoios financeiros a entidades legalmente constituídas. A Junta de Freguesia tem como tarefa o apoio a atividades de caráter social, cultural, educativo, desportivo, recreativo ou outro do interesse da sua freguesia e também de emitir o parecer sobre a denominação das ruas e praças nas localidades e povoações. Verónica, eu faço esta pergunta agora porque também está aqui na tua... No guião, digamos assim, naquilo que vocês prepararam para esta emissão, tu propões aqui que a reflexão avance nesse poder local para algo mais concreto. E como é que os jovens olham para o poder local? Ele serve para alguma coisa? Sim, acho muito importante debater essa parte. Será que os jovens se sentem próximos do poder local? E eu acho que essa proximidade partiria da escola, a divulgação na escola do poder local, desse papel importante. E eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, é um bocadinho distante. Nós temos contacto direto com a direção da nossa escola e não tanto com a Câmara. A direção estabelece a ligação e os jovens estão um bocadinho distantes então do poder local. Mas na escola a democracia também está muito presente, como falou o Luís. É na escola que se formam os cidadãos e pronto, foi aí que tivemos o nosso primeiro contacto com a democracia.
na eleição do delegado de turma, na eleição de representantes dos alunos no Conselho Geral, que é muito importante, que é o nosso porta-voz num conselho onde estão presentes representantes de toda a comunidade educativa e também do município, e outros como o orçamento participativo, onde... Queres desenvolver melhor o que é esse orçamento participativo para a gente conhecer, que a gente não conhece? Sim, então os alunos propõem algo... Concreto. Algo concreto, sim, uma obra, por exemplo, foi feito um Lembras-te telheiro. alguma? Sim. Sim, na nossa escola um telheiro, porque não tínhamos onde estar quando estava chuva, e então os alunos fizeram o orçamento e foi... Propuseram à Câmara Municipal, é isso, nesse Conselho? Sim, e há vários orçamentos, várias ideias, e depois o resto dos alunos votam naquele que acham mais pertinente e então o que ganhar a eleição, não é, passa para a ação, que foi o que aconteceu então nesse projeto. Parece-nos muito interessante que vocês tragam aqui estas reflexões, e tu em particular, como os outros teus colegas. Vocês os três, tirando o Luís, vocês as três já estão a olhar para a universidade nesta altura, porque este vai ser o último ano no secundário, e desta importância, portanto, se bem estamos a compreender, o grande contacto com a democracia não é tanto através da política nacional, mas deverá começar aqui, com a Junta de Freguesia, com a Câmara Municipal. Isso será o mais importante. E na escola, acho que falta um complemento na escola, que é um acompanhamento desde cedo, porque nós falamos da política, cá está, no 12º ano, quando supostamente saímos da escola e deveríamos estar aptas para votar e ter noções básicas da política, e não as temos, porque não foram implementadas ao longo do nosso percurso académico, e tal como aprendemos a matemática, a política também é muito importante. A matemática está presente na nossa vida, tal como a política, e acho que deveria haver uma igualdade de valorização entre estes dois tópicos. Mas mais tempo para conversar, para refletir sobre política. E isso dá uma oportunidade de voltar aqui à Carolina Oliveira, e precisamente pegando naquilo que tu estás a dizer, Verónica. Carolina Oliveira, que é também aluna do 12º D. O facto de poder não haver uma preparação, já agora como é que ela poderia ser feita, não é? Para as pessoas saberem para onde se orientam para votar, poderá deixar uma maior permeabilidade às notícias falsas, à não verificação das informações falsas? Sim, eu acho que nós, sendo educados desde novos na escola, nós desenvolvemos o senso crítico para tentar entender se aquilo que estamos perante uma notícia é legítima ou não, porque se formos preparados desde cedo, primeiramente vamos estar educados a não divulgarmos essas notícias, a não prejudicar o outro. E, portanto, desta forma vamos amenizar o impacto das fake news na nossa sociedade. Portanto, o caminho seria uma preparação que propunhas fosse mais cedo, começar como desmontar, por exemplo, as notícias falsificadas ou falsas nas aulas, na educação para a cidadania, por exemplo? Não sei. Sim, identificar se é de facto legítimo ou não aquilo que estamos... O Luís Almeida, que é aluno do 10º D e é o único aluno do 10º ano que está nesta emissão, teremos a oportunidade de ouvir alunos do 11º do primeiro ano também. Luís, aquilo que tu traçaste aqui era mais idílico, não é? Era. Não te diga estes problemas. Não, era de facto, mas
já falámos de Abril e agora também falaria de Novembro de 75, que 25 de novembro. 25 de novembro de 1975, que estabilizou a democracia representativa em Portugal e que teve um forte contributo para o multipartidarismo. E esta panóplia de ideias também é importante. Agora, temos de ter consciência que há partidos que não são tão democráticos como gostaríamos e que às vezes escudam-se na liberdade de expressão para difundir ideias e também ideias, ideologias ou notícias falsas. Já falámos aqui da proibição da realização destas notícias falsas. Claro que a proibição, nós podemos proibir, mas haverá sempre alguém a contrariar, não é? Até porque o fruto proibido é o mais apetecido. Exatamente. Portanto, haverá sempre alguém a criar estas notícias falsas. Já falámos, e já que falámos de Abril, também convido todos a participarem no Parlamento dos Jovens deste ano, que fala de cultivar Abril na educação e procurar caminhos para uma escola mais participativa e plural. E pegando no Parlamento dos Jovens, já há 2 anos, o tema foi precisamente este, as fake news. E aqui na escola, uma medida que seguiu a ação nacional foi a criminalização das fake news, da divulgação de fake news. Claro que é um processo complicado e claro que não estaríamos a falar de penas, em estabelecimentos de prisão, nem nada do género, seria uma multa, uma coima, que deveria haver e que não há para quem propaga e para quem cria, e há mecanismos para, de facto, ver quem cria a notícia e também para quem a difunde, ver quem a concebeu e criminalizar essa pessoa por a ter concebido, que é algo que hoje ainda não está muito trabalhado nesse aspecto. Pegando também, por último, nas fake news, um crescente problema também deve-se em parte, é um crescente problema na nossa democracia e deve-se em parte à inteligência artificial, que consegue transformar o falso em real muito rapidamente. E nós não damos por ela, é completamente não, é real, numa primeira vista é real. Se nós formos à raiz da notícia, ou à raiz do vídeo, ou à raiz da fotografia, veremos que não é. Mas acredito que estes projetos ajudar-nos-ão também a escolher e a refletir sobre, a discernir o que é real do falso, já que seremos sempre nós a escolher, como dizia o Sérgio Godinho, o mandão é que põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo, não é? Ana Rita Vieira, que é dona do 12º D. Ana Rita, tu que nos propunhamos aqui e nos propuseste uma reflexão sobre a importância da Constituição, esta Constituição está obsoleta, a que nós temos, ou precisava assim de umas alterações grandes? Assim, a Constituição já teve alterações, no total foram 7, graças ao artigo que faz parte da própria Constituição que permite essas alterações. No entanto, acho que há certos tópicos que talvez poderão vir, até num futuro próximo, a ser alterados de forma a acompanharem o crescimento da sociedade e a forma como a mesma interage. Portanto, não diria obsoleta, mas talvez que devemos pensar que ela possa vir a ter um futuro que não é o que temos hoje e tenham uma forma de lidar com as situações diferente daquela que é. Um outro tempo, hoje. Passaram quase 50 anos. Sim. O João Sequeira, que é o coordenador científico deste projeto conjunto entre a TSF, a Direção-Geral de Educação e a Universidade Católica, quer intervir agora, João, por favor? Sim, eu gostava de referir 2 pormenores importantes que acho que eu ouvi bem ditos pelo Luís e também pela Verónica, mas acho que as colegas Ana Rita e Carolina também tocaram no assunto. Eu acho muito interessante vocês terem referido as assembleias de turma, não é? E depois o Parlamento e, sobretudo, a questão também do orçamento participativo, porque a democracia não se faz sem dinheiro, não é? E nós temos que ter noção, desde cedo, de que é preciso muitas vezes gerir dinheiro e como é que essas coisas funcionam, não é? Como é que nós podemos gerir prioridades e perceber que todas as prioridades que temos ou todas as matérias que nos interessam têm custos. E isso é muito interessante vocês terem essa oportunidade. Eu gostava de vos perguntar se vocês acham que
há uma falta, não só de, agora gostava de fazer também um bocadinho o salto, se aqui o nosso colega Fernando nos permitir, de falar da parte da política também nacional. Ou seja, vocês sentem também que há falta de o vosso deputado aqui de Aveiro, os vossos deputados aqui de Aveiro, virem à vossa escola, falarem com vocês, ou se vocês sentem que eles estão lá longe, estão em Lisboa, e não, basicamente não vos ouvem. Ou como é que sentem que podiam aproximar mais deles? Vamos começar com a Verónica, que é aluna do 12º C. Verónica Ferreira, Escola Secundária de Vagos. Eu acho que no Parlamento de Jovens, por exemplo, é a oportunidade para nos fazermos ouvir, mas lá está, sim, estamos um bocadinho distantes e também, por exemplo, este debate, esta iniciativa da Democracia para que te quero, também muito importante para sermos ouvidos lá longe em Lisboa, porque nós também fazemos parte do país, somos cidadãos, daqui a nada cidadãos aptos para votar e realmente temos coisas a dizer e gostamos também de falar e dar a nossa opinião. Ana Rita Vieira, se calhar ouvem-nos, mas não vos escutam. Pois, talvez se calhar por pensarem são jovens, não têm capacidade para pensar na situação, e lá está, como a Verónica referiu há pouco também, essa educação dada nas escolas desde cedo ajudaria se calhar a termos mais percepção do que é a política e dos conceitos da mesma, e talvez a sociedade passasse a ver-nos como aptos a opinar em relação à política, porque eu acho que não somos vistos como tal. Até porque estão quase a chegar à altura de tomar decisões de voto. Carolina Oliveira, aluna do 12º D, esta ideia, deputados nas escolas, além do poder local. Então, eu acho que através dos nossos colegas que são selecionados para irem à Assembleia, é uma boa oportunidade para eles fazer, para eles... Sim. Eles fazerem valer os vossos pontos de vista, explicarem as vossas ideias, as vossas preocupações. E as nossas demandas. Certo. O Luís também já esteve, o Luís Almeida, que é o aluno da 10º D, também já esteve até, como ele já referiu aqui, no Parlamento dos Jovens. Luís, faltam os deputados, porque vocês já conseguiram aqui uma coisa que eu até nunca tinha ouvido falar, que é ter um conselho que dialoga com o poder local, com a Câmara Municipal. Então, pegando na juventude, na política, está a ser pensada, e espero bem que seja concretizada, mesmo uma cota jovem para a Assembleia da República, em que X número de deputados tenham de ter abaixo de X idade. Espero que a proposta vá para a frente. Agora, sobre o poder local e a nossa ligação com o poder local, trazer a nota só da Assembleia Municipal dos Jovens, uma iniciativa do município de Vagos, que deveria ser alargada a outros concelhos e a todos os concelhos. Sim. Exatamente, até seria uma boa proposta também para este tema de Viver Abril na educação, mas discutir ideias a nível municipal e depois levá-las a nível nacional em projetos como o Parlamento dos Jovens. Claro que haverá sempre deputados mais predispostos a ouvir-nos e outros que andam lá a passear as pastas e, portanto, seguem as direções de voto do seu partido, da cor do seu partido, portanto, não defendem os nossos interesses, mas haverá sempre deputados predispostos, deputados próximos das pessoas, e recordo o caso do deputado Bruno Aragão, que é socialista, não tenho nada contra os socialistas, mas é socialista e esteve na nossa escola com toda a disponibilidade, esteve uma tarde a falar, primeiro com os do básico, depois com os do secundário, já nos concedeu 2 entrevistas, portanto é um deputado próximo. Se todos fossem assim é que era bom, não é? Mas haverá sempre alguém. O Luís Almeida, que é aluno do 10º D. Recortamos da Escola Secundária de Vagos e vamos abrir aqui o debate nesta primeira parte, também a participação da plateia. Estamos aqui com uma plateia bastante interessante neste auditório, em Vagos, um auditório que foi disponibilizado para esta emissão pela Câmara Municipal, que nos prestou toda a assistência necessária, e vamos para o primeiro contributo que chega da plateia. Peço só para te levantares, dizeres o teu nome
e de que turma és? Então, boa tarde a toda a gente e principalmente aos meus colegas da mesa. Sou Francisca Capela e sou da turma 12º C. 12º C. Coloco esta questão à mesa, mas em especial à Verónica, que foi a que tocou no ponto do poder local, e pergunto qual poderá ser o papel da escola na divulgação do papel do poder local para resolver os problemas dos alunos. Vamos então à resposta. Como já referi, a escola é a base de tudo. É na escola que adquirimos a maioria dos conhecimentos que temos. Então, a importância que a escola dá ao poder local será a importância que nós daremos. São os valores que nos passam, que ficarão connosco, são os valores que nos passam, não só na escola, também em casa, mas em especial na escola. Como um fator fundamental para vos preparar enquanto cidadãos. Deixa-me só aqui, até porque tem sido uma discussão lançada, e começaria pela Ana Rita, que é aluna do 12º D. Ana Rita, os alunos, por exemplo, ou os jovens, estão preparados para votar mais cedo? Eu acho que o ato do voto é algo muito importante e que temos que ter um pouco de cabeça, entre aspas, temos que saber o que é que estamos a fazer, porque às vezes pensamos, um voto não faz diferença, muitas vezes as pessoas não vão votar porque, pronto, não faz diferença, mas faz, e às vezes pode fazer muita diferença. E eu acho que a idade em si está bem, mas a preparação, se calhar, é que tem que ser mais aperfeiçoada. Lá está, e volto a tocar no ponto da educação para a política na escola, algo que pode ser aprofundado nas aulas de cidadania, porque nós ficamos muito pelo aquilo que vimos na internet, ou ouvimos na rádio, ou nas notícias, e às vezes também temos que ir um bocadinho mais a fundo, pesquisar um pouco mais sobre as ideologias de cada partido e sobre o que cada um propõe. Portanto, temos que ter sempre um trabalho de casa por trás do voto, e eu acho que antes dos 18, acho que ainda não estamos preparados para fazer esses trabalhos. O Luís é mais otimista em relação à política. Luís, estão preparados os jovens, ou esta questão de que a escola deveria dar mais importância, ou melhor, não é mais importância, não é a expressão correta, é dedicar mais tempo a esse tipo de debate? Ora bem, eu acredito que há e haverá sempre jovens preparados para votar aos 16 anos, que era o proposto pelo PSD. Agora, também há o outro lado da folha ou da história, que são os jovens que não estão realmente preparados e que devíamos trabalhar mais, efetivamente, de modo a perceber qual é a opinião política de cada jovem e a prepará-los nesta idade estudantil. Agora, temos de ter ciente que, por norma, são aqueles partidos menos democráticos que têm ou que estimulam mais ou que praticam mais a propaganda e que, por norma, estão mais nas redes sociais, que estão mais na internet, que estão mais em diferentes meios de comunicação. E, portanto, se nós passamos muito tempo na internet, estamos a aspirar toda essa ideologia e todo esse fala barato desses partidos, não é? Portanto, mas acredito que há jovens preparados, acredito que temos de preparar os que não estão, de modo a votar em consciência. E tu achas, Luís, que há vários... Tens falado em partidos ou estás a falar de um partido, sabe? Só para saber. Um em particular, talvez, mas não só um. Existirão mais, tanto à direita como à esquerda, existirão sempre partidos que querem destabilizar a democracia que nós temos em Portugal, felizmente, uma boa democracia. Agora, haverão sempre destabilizadores e perturbadores desta democracia, mas faz parte da democracia, é um problema, e nós temos, com estes projetos, ajudam-nos estes projetos a discernir o que é democrático do que o não é e o que nós queremos para o nosso futuro e para o futuro daqueles que E vamos voltar atrás por causa dos fala-baratos, ok? Esses fala-barato e a intervenção da Carolina Oliveira, 12º D. O que é ser fala-barato e o que é liberdade de expressão, Carolina? Então, o fala-baratos é
falar e não fazer, o que muitos partidos fazem, de certa forma, como o meu colega disse. E, por exemplo, o uso das redes sociais por parte dos políticos, como o meu colega mencionou. Eu acho que é uma mais-valia, isto porque é verdade que a população mais jovem não está muito ligada às questões políticas do nosso país. É também um facto de que muitos de nós não vê televisão ou não ouve rádio, que são os meios de comunicação onde as informações políticas fluem mais facilmente. Sim. E, portanto, os políticos e as instituições políticas, ao usarem as redes sociais, estabelecem a conexão entre estes com a população mais jovem. Para além disso, estas plataformas são boas para os políticos em si comunicarem mais diretamente e mais espontaneamente com os seus eleitores, sem precisarem de intermediários, como seriam os jornalistas ou os entrevistadores. Isso já nos levava para outro debate completamente diferente. Quero agradecer aos 4 participantes, o Luís Almeida, Ana Rita Vieira, do 12º D, a Carolina Oliveira, do 12º D, a Verónica Ferreira, do 10º C. Debatemos aqui nesta primeira parte, tocamos em pontos tão importantes como a liberdade da expressão, a Constituição da República Portuguesa de 1976, o uso da palavra na sala de aula e nos intervalos e, sobretudo, esta ideia até bastante surpreendente de haver aqui uma ligação entre a comunidade escolar e a escola. Este debate é muito equitativo, porque a escola secundária de Vagos está preparada aqui, isto está muito equilibrado entre sexos, masculino e feminino, e portanto, para a segunda parte, teremos um segundo painel com alunos do 11º ano e do 12º ano da escola secundária de Vagos.